Boa noite a todos, sejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos em nossa casa, em Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 157. Na construção do Mestre. Ora, vós sois o corpo do Cristo, e seus membros em particular. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em encenação de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, um serviço em particular. Não te iludas, assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir, como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém, provavelmente, dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque, sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Lição 157. Na construção do Mestre. Ora, vós sois o corpo do Cristo, e seus membros em particular. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de iniciar essa prece com uma pergunta para mim, em primeiro momento, e a todos que aqui estão. Como estamos construindo o Cristo em nós mesmos? E como estamos repassando aos outros esta imagem de Cristo? Essa imagem de Cristo em mim, que é refletida para os outros através das minhas ações, das minhas atitudes e dos meus comportamentos. Paulo falou: se nós somos o corpo do Cristo e os membros, então tudo que fazemos reflete quem? O próprio Cristo. Se não o refletimos em nossas atitudes e ações, seria aconselhável reavaliar como o representamos. Como fazemos parte do corpo do Cristo? Será que julgamos ou subjugamos a nossa responsabilidade ao delegar a outro membro ou a outra pessoa o que por palavras falamos, mas não fazemos? Os compromissos assumidos e agora renegados. A questão que Paulo, por intermédio de Emmanuel, nos alerta, ou Emmanuel, utilizando as palavras de Paulo, nos alerta, é sobre o senso de responsabilidade frente à divulgação e à realização
da doutrina do Cristo. Porque nós somos parte do corpo, mas do corpo de transformação da Boa Nova. Fazemos parte de um projeto que o Cristo conta conosco. Por isso que cada um de nós tem uma missão, seja em qualquer religião ou obra que abraçamos. A fé sem obra é morta. O conhecimento sem a prática é negação do privilégio em conhecer, em sentir, em ter a oportunidade de realmente representar o galho da videira. E, atrelado a esta videira, levar aos outros o fruto desta videira. Pois aquele que plantou vos convida a cativá-la com amor. Ou seja, fazemos parte de um projeto. E aqui no Evangelho, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 5 e 6, quando ele fala que nós somos parte dessa videira, nós somos ramos dessa videira, e que se nós ficamos atrelados a essa videira, nós vamos render frutos, é a mesma coisa que Paulo está falando quando Cristo nos compara a membros. Membros desse projeto de reconstrução. Por isso que ele fala, aquele que não está preso a mim, está apartado de mim. Apesar de imperfeitos, representamos o Cristo onde quer que estamos, pois somos a sua imagem e semelhança. E é por este motivo que somos parte do seu corpo e de sua obra. Logo, pegando uma parte do texto, está bem claro. É forçoso começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. É justamente por ter um projeto de melhoria nossa e fazer parte da melhoria de todos, é que se eu não vivenciar esse Cristo em mim, eu não consigo viver Cristo. Eu não posso representar Cristo. Se eu não seguir e eu não vivenciar os mandamentos dele. Aqui, no caso, o corpo de Cristo é a doutrina do Cristo. O corpo do Cristo é o ensinamento do Cristo. Viver esse ensinamento do Cristo e passar isso para frente é que nos faz o quê? Estar atrelado a ele. A questão aqui, meus irmãos e irmãs, não é pensar na perfeição do Cristo e querer se assemelhar a ele. É buscar através da correção gradual, mas efetiva, de nossas falhas morais, de nossas irresponsabilidades, do orgulho, da vaidade, da avareza e de tudo que nos afasta desse projeto de vida e de ser membro ou fazer parte do corpo de Cristo. Diante dessas atitudes, demonstrar que queremos e estamos nos esforçando para ser o Cristo em nós mesmos e promover o Cristo no outro. Não é possível seguir alguém que fala do bem, que propõe o bem ao outro, se eu ajo ou se eu faço justamente o oposto. Como que eu posso seguir o Mestre Jesus? Como que eu posso tentar ser uma pessoa melhor se eu faço justamente o oposto? Perfeição? Não. Meus irmãos e irmãs, o convite que Paulo e Emmanuel nos faz é para que pensemos como o Cristo agiria estando em nosso lugar. E diante dessa reflexão, nos esforçar para agir da forma que ele agiria. Ninguém aqui está sendo convocado a ser santo. Ninguém aqui está convocado a se transformar de um dia para o outro. O que Cristo quer é que você faça, dentro da sua limitação, dentro daquilo que você pode fazer, algo melhor.
é que você faça aos poucos a construção de um eu mais forte. A construção de alguém que não comete os mesmos erros. A construção de uma pessoa que respeita o outro. A construção de uma pessoa que, quando vê a oportunidade de ser útil, faz. A construção de um outro que, diante de uma oportunidade de trabalho, o faz sem pensar em recompensa. A construção de um outro que tenta perdoar. A construção de um outro que tenta fazer a caridade. A construção de um outro que prima pelos bons princípios. Isso é uma construção natural e contínua. O que você não pode é ficar só no quê? No blá, blá, blá. É isso que Paulo está falando aqui. Se você não faz parte desse projeto, se você não quer se incluir nesse projeto, então você não faz parte do corpo de Cristo. Você não faz parte desse projeto. E o mais interessante é que, conhecendo essa verdade, você fatalmente não poderá dizer mais tarde: eu não sabia. Eu não fui avisado. Amanhã eu faço, igual o Orlando costuma falar. Não, o momento é agora, o momento é hoje. Nós somos chamados a uma reconstrução, uma renovação diária. Cometemos falhas? Sim. Cometemos erros? Sim. Mas a questão é avaliar como que eu posso não cometer os mesmos erros. Como que eu posso me reconstruir diante de quê? Dos ensinamentos. Não é preciso, gente, a gente conhecer a doutrina espírita para dizer que não conhece quais são os bons princípios. Está no Decálogo, está nos 10 Mandamentos, lá no livro de Êxodo, está no Sermão da Montanha. Então, quer dizer, a verdade está clara, a não ser que você não tenha a mínima condição de ouvi-la e de compreendê-la. Mas a partir do momento que você entende, então a responsabilidade sua muda. Cristo não quer um santo, não quer te transformar, não. Pelo contrário, ele quer que você se veja, se avalie e se renove. Pergunte ou perguntemos a nós mesmos: será que o meu comportamento foi um comportamento correto diante dessa situação? Será que Cristo agiria assim? Será que se eu estivesse diante dele agora, eu teria coragem de fazer a mesma coisa? Será? Será que eu teria condição de agora dizer que eu estou agindo de forma correta? Diante da vida, diante do próximo, diante da tarefa que ele me deu. E eu volto para a nossa casa e vejo a dificuldade que nós temos. Dificuldade essa que se replica em todas as etapas, em todos os locais que venha prestar a caridade e o amor ao próximo. Está sempre precisando de gente. Seja na igreja católica, na evangélica, seja onde for. É por falta de oportunidade? Não. E se você sai na rua agora, tem oportunidade de ser útil. Eu não quero ser útil no centro espírita. Tem oportunidade de ser útil em outro lugar. A questão é uma escolha. É uma proposta de vida, é uma mudança de vida. Você não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá, não. Mas, com certeza, você pode fazer alguma coisa em prol do outro. E, na realidade, está fazendo em prol de você mesmo. Ser bom como Cristo, em sua totalidade, ainda somos incapazes. Mas o ideal é tentar fazer o melhor do que estamos fazendo. Falando expressamente para mim e por mim, eu necessito e preciso permanecer me esforçando. Porque se eu não o fizer, não será por falta de conhecimento ou oportunidades, e sim
por minha simples e pura irresponsabilidade diante do que me compete fazer à frente da Boa Nova, a Boa Nova é o Evangelho, e como membro do corpo dos princípios do Mestre Jesus. Aqui é muito claro para mim o chamamento que Paulo nos dá e que Emmanuel nos faz. Avalie como você está se comportando. Avalie como você realmente tem abraçado essa bandeira do Evangelho. O que você tem feito na sua vida, o que você tem feito para você, para ser uma pessoa melhor. Como diz Santo Agostinho, né? Você se pergunta à noite, como é que foi o seu dia? Se você fez alguma coisa errada, se você machucou alguém, se você ofendeu alguém, se você tem coragem, né, de ir lá pedir perdão, ou de perdoar a pessoa que te ofendeu. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16, eu vou ler um trecho aqui. Reconheces o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Basta trajar a livre do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Abre, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e verei produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a, tal como Cristo vos deu. Não as mutilei. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurtei seus ramos, e também somos nós. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer. Aqui lembramos a palavra dos talentos. A fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos os escolhidos. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor da bênção, que o Senhor de bênçãos vos abençoe, e que Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame sobre vós seus frutos em abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Essa é a minha interpretação do, do texto de hoje. É um chamamento muito forte, né? Para a gente pensar qual que é o nosso comportamento como ramo da videira. Qual que é o nosso comportamento como membro do corpo? Mas do corpo não é no corpo no sentido físico, mas desse corpo de trabalhadores
que visam criar ou transformar essa Terra. Transformar essa Terra em um planeta de regeneração. A Terra não vai se regenerar, quem vai regenerar somos nós. Já ouvi a Flávia falando isso. Mas como é que você vai regenerar se você não incorpora em seus pensamentos, em suas atitudes, em suas ações e no teu comportamento, perdão, na tua prática da palavra, o fazer? Por isso que ele fala, onde ele fala Senhor, Senhor. Ele está falando só as pessoas que falam, mas não fazem. Não se dignificam a fazer uma proposta de mudança em si mesmos. E mais cedo ou mais tarde, seremos cobrados pelo que fizemos. E seremos merecedores pelo que fizemos. O reino dos céus não é dado, ele é conquistado. E essa conquista do reino dos céus só se acontece ou acontece quando você assume definitivamente um papel de transformador de sua vida. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus e vamos pedir a Ele, na noite de hoje, sabedoria, compreensão, entendimento, força, vigor, saúde, para não perder essa vontade de se transformar, de mudar, de aparar as arestas, os nossos vícios morais, vícios da alma, aquilo que nos afasta do Pai, aquilo que faz com que os nossos galhos, mesmo com a vontade de estar preso ao Cristo, murche a cada dia, perca a vitalidade, que a gente consiga nos transformar verdadeiramente nesse exemplo de profeta, de pregador, de trabalhador, que o Cristo quer que a gente seja. Que a gente faça isso por amor, por caridade, sem querer ser visto, ser notado. A gente encontre a cada dia mais força, mais fé, mais vontade de se transformar. Vejamos as crianças de nossa creche, que estão lá dependendo de tudo e de todos. E reparemos o quanto somos agraciados pela saúde e por não estar na mesma situação que elas. Vejam que elas dependem de tudo e de todos, e às vezes nós reclamamos tanto, reclamamos de tudo, quando Deus nos deu tanto, quando Deus nos deu até mais do que merecemos. Elevemos nossa prece ao Mestre amado Jesus, pedindo saúde, pedindo equilíbrio, pedindo a paz entre os homens, pedindo respeito entre as pessoas, entre as nações, pedindo ao Mestre amado Jesus que nesse Natal, que não sobre presentes, mas que sobre alimento, que não sobre festa, mas que sobre amor, que possamos nos encontrar verdadeiramente no Espírito que nos une pela prática da caridade e do amor ao próximo. Lembremos das pessoas que trafegam pelas ruas, desamparadas, desnorteadas, que a paz do nosso Senhor as encontre, porque elas são também ramos, membros, e como membros do Pai, eles também fazem parte do corpo. Então, se eles não têm condições, é nossa obrigação estender aquilo que nós temos a eles. Eu gostaria de fazer uma oração do Pai Nosso hoje, que está no livro Parnaso do Além Túmulo, de Chico Xavier, ditada pelo espírito de José Silveiro Horta. Eu vou ler a prece. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo
de escaracéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dano. Auxilie-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Finalizamos com a oração da Virgem Maria, da Mãe Santíssima. Pedimos a ela que interceda por nós junto ao Mestre amado Jesus, vosso Filho, e que este interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso, para que nessa noite de hoje abençoe a água, leve aos doentes e aos enfermos de toda a natureza a cura, se assim o merecerem. Espalhe nessa corrente em todos que fazem parte dela o vosso amor e a vossa bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do nosso Senhor esteja com todos. Obrigado.